O que é o amor para você? Uma companhia, um conforto, um acordo? Em nosso tempo, aprendemos a amar com cautela, com medo de nos machucarmos. Mas houve uma época em que amar era o ato mais radical que existia. Um ato de rebelião, um sentimento tão avassalador que não pedia permissão e não aceitava limites. Um amor que era uma força da natureza, capaz de criar e de destruir. A pergunta que esta história nos obriga a fazer não é se o amor de Romeu e Julieta foi uma tragédia, mas se o nosso medo de um amor tão intenso não é a maior tragédia de todas. Essa pergunta nos assombra, e para respondê-la precisamos voltar. Não a um livro de história, mas a um lugar onde o ar vibrava com o calor do sol e o veneno do ódio. Bem-vindos a Verona. Verona não era apenas uma cidade, era um palco. Banhada em ouro pelo sol italiano, suas praças e ruelas escondiam uma guerra silenciosa, uma ferida antiga que nunca cicatrizava. De um lado, os Capuleto, do outro, os Montecchio. Duas famílias de igual nobreza, mas consumidas por um rancor tão profundo que envenenava as pedras das ruas e o sangue de seus filhos. O ódio era o ar que se respirava, uma herança maldita passada de geração em geração. Qualquer faísca, um olhar atravessado, uma palavra maldita era o suficiente para que as espadas fossem arrancadas das bainhas e o sangue manchasse o chão da praça. Nesse mundo de violência e honra distorcida, o amor parecia uma língua estrangeira, uma flor impossível de nascer em um solo tão envenenado. E é aqui que nossa história realmente começa. Não com uma batalha, mas com um baile. Na casa dos Capuleto a música flutuava, as velas cintilavam e as máscaras escondiam identidades, mas não intenções. E foi ali, em meio à multidão, que o destino moveu suas peças. Romeu Montecchio, jovem, sonhador, com o coração ainda ferido por um amor não correspondido, arriscou tudo para entrar no território inimigo. Ele não buscava briga. Talvez nem soubesse o que buscava, mas ele encontrou. Seus olhos cruzaram com os dela, Julieta Capuleto. Com apenas 13 anos, ela era mais do que a herdeira de uma fortuna. Era uma promessa de vida, uma estrela contida, prestes a ser entregue em um casamento arranjado. Mas naquele instante, tudo mudou. O barulho da festa silenciou. As outras pessoas se tornaram borrões. Foi um reconhecimento, não das faces, mas das almas. Um universo inteiro contido em um único olhar. Naquele momento, não eram um Montecchio e uma Capuleto. Eram apenas Romeu e Julieta. E o amor, aquele amor que questionamos se ainda existe, nasceu. Instantâneo, irrefreável, perigoso. Ele se aproximou e suas primeiras palavras não foram uma apresentação, mas uma adoração. Um soneto improvisado, onde ele era o peregrino e ela, a santa. O primeiro toque, o primeiro beijo foi um sacramento. Uma promessa selada antes mesmo que soubessem o quão impossível ela era. E então, a verdade caiu como uma guilhotina. Eles eram inimigos jurados. O amor que parecia um milagre revelou-se uma sentença. Mas um amor como aquele não se curva à lógica. Naquela mesma noite, desafiando a morte, Romeu escalou os muros do jardim dos Capuleto. Ele precisava vê-la de novo. E então, a cena que se tornou o símbolo eterno do romance. Julieta, na sacada, conversando com as estrelas, sem saber que seu novo Deus a ouvia das sombras. Ela lamentava seu nome. Romeu, Romeu, por que tinhas de ser Romeu? Mas o que é um nome? Uma palavra vazia, uma etiqueta imposta por um mundo que eles não escolheram. Ali, sob o testemunho cúmplice da lua, eles se despiram de seus sobrenomes. Eram apenas duas almas, jurando uma devoção que transcendia famílias, cidades e o próprio ódio. As palavras que trocaram não eram de um flerte juvenil. Eram os alicerces de um novo mundo, um mundo só deles. As promessas feitas naquela noite não foram sussurradas ao vento, foram gravadas na alma. Eles decidiram que aquele amor não seria uma fantasia de uma noite,
mas o destino de suas vidas. E a única maneira de consagrá-lo era através do casamento. Buscando uma centelha de esperança nesse barril de pólvora, procuraram Frei Lourenço. O frade, um homem que entendia tanto de plantas quanto de corações humanos, viu naquele amor proibido não apenas a paixão de dois jovens, mas uma chance. Uma possibilidade divina de usar aquela união para curar a ferida de Verona, para transformar o amor deles na ponte que uniria as duas famílias. Era uma aposta perigosa, um plano frágil contra um oceano de ódio, mas a fé dos amantes o contagiou. E assim, em segredo, na penumbra de uma capela, enquanto a cidade lá fora fervilhava de raiva, Romeu e Julieta se tornaram um, marido e mulher. Por um breve, frágil momento, a esperança parecia real. O amor deles era um segredo, sim, mas um segredo que tinha a força para redesenhar o futuro. Mas o destino em Verona é uma fera cruel e impaciente. A felicidade deles durou apenas algumas horas. O mesmo sol que testemunhou seu casamento secreto veria o sangue ferver novamente. Teobaldo, o primo furioso de Julieta, primo do ódio, encontrou Romeu na praça. Ele queria um duelo. Romeu, agora parente do homem que o desafiava, recusou. Ele falou de paz, de um amor que Teobaldo não podia compreender. Mas Mercúcio, o melhor amigo de Romeu, um espírito livre e cínico, não pôde suportar o que via como uma desonra. Ele sacou a espada. A brincadeira virou tragédia, um golpe fatal. Mercúcio caiu, e suas últimas palavras não foram de dor, mas uma maldição que selaria o destino de todos, uma praga sobre ambas as vossas casas. Ao ver seu amigo morrer, o amor de Romeu deu lugar a uma fúria cega. O mundo que ele tentou construir com Julieta desmoronou. Em um instante de vingança, ele matou Teobaldo. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de um decreto. Romeu estava banido, exilado. A união que deveria trazer a paz havia trazido mais morte. A ponte havia ruído antes mesmo de ser concluída. A notícia atingiu Julieta como um raio. Seu primo, morto. Seu marido, o assassino. Seu amado, banido. Em uma única tarde, seu céu desabou, e o pesadelo estava apenas começando. Seus pais, ignorantes de seu casamento secreto e interpretando sua dor como luto por Teobaldo, decidiram a cura. Ela se casaria imediatamente com o conde Paris. Um casamento forçado, uma vida que seria uma mentira, uma prisão. Para Julieta, a morte era preferível. E foi a morte que ela buscou mais uma vez na cela do Frei Lourenço. Foi lá que o plano mais desesperado foi traçado. Uma poção, um elixir que simularia a morte por 42 horas. Ela seria levada para a cripta da família, e o Frei enviaria uma carta a Romeu em seu exílio, explicando tudo. Ele voltaria, a encontraria em seu despertar, e eles fugiriam juntos para Mantua, para viverem seu amor em paz. Era um plano nascido do desespero, uma aposta contra a própria morte. Imaginem a coragem daquela menina. Segurar aquele frasco, sabendo que estava bebendo um sono que se pareceria com o fim de tudo. Ela o fez. Pelo amor. Por Romeu. Mas o destino tem seus próprios mensageiros, e muitas vezes eles são cruéis. A carta do Frei Lourenço nunca chegou. O mensageiro foi detido por uma quarentena. Em vez disso, a notícia que voou para Mantua foi a da morte de Julieta. Uma notícia fria, incompleta, terrivelmente real para quem a ouviu. Para Romeu, o mundo acabou. O sol se apagou. Se Julieta estava morta, a vida não tinha mais sentido. Ele comprou um veneno, o mais potente que pôde encontrar, e cavalgou de volta a Verona, com um único propósito: despedir-se de sua amada e se juntar a ela na eternidade. A cena final se passa na escuridão fria da tumba dos Capuleto, um lugar de morte que se tornaria o leito nupcial de um amor eterno.
Romeu chega e encontra o corpo de Julieta, tão bela na morte quanto na vida. A poção a mantinha com as faces rosadas, os lábios quentes. Ele nota: por que ainda és tão bela? Ele pergunta à escuridão. Ele não vê um sono, vê um milagre, um último beijo. E então, o veneno, rápido, fatal. Ele cai ao lado dela, finalmente em paz. E é nesse silêncio que o milagre se torna tragédia. Julieta desperta. Ela vê o frasco vazio na mão de seu amado. Ela vê o Frei Lourenço, que chega tarde demais, em pânico. Ela entende tudo em um único, devastador instante. Não há lágrimas, não há gritos, apenas uma resolução gelada. Seus lábios ainda estão quentes do beijo dele. Ela tenta encontrar uma gota de veneno para si. Não há. E então, ela vê o punhal de Romeu. E sem hesitar, ela o crava no próprio peito. Oh, punhal feliz, esta é a tua bainha. Seu último ato não foi de desespero, mas de união. Se não podiam viver juntos neste mundo, morreriam juntos para se encontrarem em outro. Quando as famílias, alertadas pelo Frei, chegaram à tumba, encontraram o preço final de seu ódio. O monumento silencioso de seus filhos, unidos na morte como nunca puderam ser em vida. E ali, sobre os corpos ainda quentes de Romeu e Julieta, a guerra acabou. O príncipe de Verona disse tudo, pois nunca houve história mais dolorosa do que esta de Julieta e seu Romeu. Então voltamos à nossa pergunta inicial. Em nosso mundo cínico, um amor assim ainda existe? Talvez não em sua forma literal, com poções e punhais. Mas a essência de Romeu e Julieta não é a tragédia, é a prova. A prova de que o amor, quando é verdadeiro, é uma força da natureza. É incondicional. Ele não negocia, não faz cálculos, não teme consequências. Ele simplesmente é. A história deles é um farol, um lembrete eterno da intensidade que um coração humano é capaz de sentir. Eles nos ensinam que o amor verdadeiro não busca o conforto, mas a verdade. E talvez o maior legado deles seja nos fazer olhar para dentro e perguntar: até onde nós iríamos por amor? A resposta, assim como a história deles, é imortal. Se histórias como esta, que exploram as profundezas da paixão humana e nos fazem sentir cada batida do coração, fascinam você, então você encontrou o seu lugar. Deixe um like para que esta história de amor eterno alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma de nossas jornadas épicas. E agora eu quero saber de você. Na sua opinião, o que foi mais forte na história deles? O amor de Romeu e Julieta ou o ódio de suas famílias? Deixe sua teoria nos comentários. Obrigado e até a próxima.